Olá, gente. Boa tarde. Hoje eu vim aqui mais uma vez, né? Passei aqui um pouquinho, como eu tinha prometido, que eu ia gravar um vídeo, mas hoje eu vou gravar um vídeo um pouquinho diferente. Hoje eu vou gravar, não é diferente, é dentro do mesmo contexto, mas hoje eu vou contar para vocês um pouquinho da minha história. Eu vou contar um pouquinho da minha história dentro do mundo do autismo. É assim, eu sou mãe de uma criança autista, eu tenho uma filha que tem o autismo, é Asper, e vou contar para vocês como que foi, como que eu descobri, como que foi. A minha filha já nasceu autista, porque há muitas pessoas que adquirem o autismo depois, mas o caso da minha filha é que ela nasceu autista. A minha filha era um bebê que chorava muito mesmo. Ela não dormia e passavam dias, noite, sempre chorando. E eu imaginava, olha, por como eu sou uma pessoa que nunca tinha ouvido falar de autismo, eu nem sabia que isso existia. Eu era completamente ignorante com esse assunto, nunca tinha ouvido falar. E depois ela chorava muito, ela não dormia. Era um bebê muito complicada. Era uma bebê que chorava constantemente. Eu não sabia o que fazer. Mas pronto, eu nunca imaginei que ela tinha alguma coisa. Por quê? Porque era uma bebê linda, uma bebê toda perfeita. Não tinha nada de errado com ela fisicamente. Porque o que muita gente, como eu, imagina que o autismo talvez poderia ser uma coisa física. Como não tinha coisa física, como que eu poderia imaginar que a minha filha tinha autismo? E ela sempre assim, ela só chorando, ela fazia birras, ela conhecia as pessoas, quando as pessoas pegavam ela, só pelo cheiro. Então, nesse caso, eram as pessoas que conviviam comigo, como minha filha. Outras pessoas não conseguiam pegar nela, ela não aceitava, chorava muito. Por quê? Porque ela não reconhecia o cheiro. O autismo reconhece as pessoas também pelo cheiro. E depois, quando ela foi crescendo, com o passar do tempo, é que fui vendo as diferenças. Porque a minha filha, além de chorar muito, ela pulou por várias fases, muitas fases que todo bebê faz, que é de pegar no pezinho, que é de brincar com o pezinho. A minha filha, algumas fases teve e outras não. Mas a minha filha não falava, ela não apontava para pedir algo, praticamente tinha que adivinhar o porquê do choro, se ela tinha sede, eu é que tinha que adivinhar, que jamais na vida ela apontava para qualquer tipo de objeto, porque ela não sabia comunicar, não sabia expressar o que ela queria, o que ela sentia. Foi então que um dia eu tive numa consulta normal dela de rotina, e lá dentro do consultório médico, com a atitude dela, como ela reagiu na presença do médico, o médico me fez algumas perguntas e depois me deu um questionário que era para mim preencher ele. Eu preenchi aquele questionário e naquele questionário havia muitas perguntas e eu preenchi como ela era. E depois foi aí que foi descoberto que ela tinha o autismo. E eu não sabia o que era. No momento fiquei um pouco assustada, fiquei imaginando, mas como pode ter autismo se a menina é perfeita, se a menina não tem nenhum defeito físico, a menina não apresenta nada de fisicamente, como pode? Por quê? Porque eu pensava que um autismo teria que ter uma deficiência física, mas não é isso. O autismo não é nenhuma deficiência, é a mente. A mente do autista é que pensa diferente de nós e é que vê coisa diferente de nós. Foi então que eu descobri, foi muito difícil para mim, porque além de não saber lidar com aquela situação,
também ficou muito complicado eu saber que tinha uma filha autista. Aquilo para mim foi muito estranho, por falta de conhecimento, por não saber. Pronto, a minha filha foi crescendo e com o passar do tempo ela só usava uma roupa, nunca tirava aquela roupa que ela usava. Eu tinha que, quando eu dava banho nela, eu tinha que pegar aquela roupa, lavar, secar num ferro, num secador de cabelo e colocar nela novamente, porque dela era tudo repetido. Era a mesma roupa, era o mesmo sapato, era tudo igual. Porque quando mudava alguma coisa, se eu tirava, ela chorava muito, ela entrava em desespero. Também tinha muito medo de barulho, tipo um liquidificador, secador de cabelo. Todas as vezes que fazia algum tipo desses ruídos, ela entrava em desespero. E para mim foi muito difícil conviver com isso, porque ao mesmo tempo que eu sentia dó dela, claro, não é? Também não sabia lidar com aquela situação. E depois, com muitas terapias, com muitos psicólogos, muito tudo, é que fui compreendendo a diferença. Então, eu tive que mudar meus hábitos, mudar minha vida. Tive que mudar toda a minha rotina, a minha maneira de viver, a minha maneira de ser, para poder cuidar dela. Não é fácil, eu sei que muitas mães como eu passam por esse problema. Eu não sei se é um problema, mas eu falo assim, um problema, mas não é um problema, é uma maneira da gente aprender, não é? Porque isto é que é aprender. Ser mãe de uma criança especial não é fácil, mas temos que ter muito amor, muita compreensão e ser forte porque para enfrentar as rotinas, porque eles não aceitam aquilo que a sociedade implanta, não é? Eles vêm com outra visão e nós temos que adaptar a tudo. E o pior de tudo é que o autismo é um assunto muito comentado, mas também não é aceito perante a sociedade. Há muitas cobranças. As pessoas não sabem, muitas vezes, o que é o autismo. Porque uma criança com autismo, diante de muita gente, ele se assusta, ele chora, ele faz birra, muitas vezes ele fica até agressivo. Então as pessoas olham para aquela criança e falam, ai, criança mal educada, uma criança chata, essa criança é manhosa, essa criança, olha, se fosse meu filho, olha, se calhar fazia isso, aquilo. E nós, diante de muito sofrimento, porque não é fácil a gente ver o nosso filho tendo aquelas crises, não é fácil a gente ter o nosso filho sabendo do que ele está sentindo, porque ele está com desconforto completamente, sente um desconforto horrível, por isso que ele faz aquilo. E nós, diante de tanta ignorância da sociedade, por falta de compreensão das pessoas, que as pessoas não compreendem, começa a julgar. E nós, diante disso, perdemos o controle, entramos em depressão, muitas vezes até ficamos doentes. E aí é que está o segredo. Não podemos perder o controle. Não podemos deixar que ninguém faça nós perder o controle. Então, muitas vezes eu evitava de sair com a minha filha, por quê? Porque eu sabia que aonde eu ia, os olhares eram olhares que eu via que era de discriminação por pensar que a minha filha era mal educada, que a minha filha era uma criança manhosa, que era chorona, que era isto. E eu, por essa razão, evitava em sair. Mas vi que fiz errado, porque é errado. Você tem que sair com o teu filho, você tem que mostrar o seu filho para o mundo, porque ele precisa aprender a conviver com o mundo. Ele precisa a conhecer o que o mundo lá fora tem. E é assim, então eu aprendi a ignorar as pessoas, porque quando as pessoas vêm me dizer alguma coisa, eu já não perco mais o controle, porque eu sei aquilo que a minha filha precisa e ela precisa de mim. Então, o que eu quero dizer a todas as mães que têm filhos especiais,
que ignora a opinião alheia, que não importa com o que as pessoas dizem. O que importa para você é o seu filho. Ele é o mais importante. Ele precisa de você, que você ensine ele da tua maneira, que ele aprende. Porque muitas vezes você fala com uma criança sim, e aí a impressão que você tem é que ele não está ouvindo. Mas é aí que a gente engana. Ele está fazendo, está no mundo dele, aparentemente não está ouvindo nada, mas é muito pelo contrário. Tudo que se passa ao redor, ele ouve. Ele ouve tudo, ele sente o cheiro de tudo, ele sente tudo. Então, o seu filho é o mais importante. Não importa que ele faça birra, que ele chora, que ele caia no chão, o que as pessoas dizem. O seu filho precisa confiar em você para ele conseguir seguir, para ele conseguir conviver com as pessoas ou até mesmo com você. E é fácil você, porque o autismo não existe, ou é o sim ou é o não. Porque nele tudo é uma rotina. E ele confia em você se você pegar nele e olhar nos olhos dele e falar com ele dentro dos olhos dele, falando. Aí sim ele vai te compreender e vai te ouvir. Muitas vezes há casos de autismo, cada um é de um jeito, cada criança desencadeia de uma maneira. Há muitos que só gostam de brinquedos que roda, há muitos que fica parado, não fala, olhando para o além, há outros que já falam, que já se desenvolve. E o que é mais importante, o autismo, ele decora tudo. Ele decora ruas, nomes, letras e tudo quanto é tipo de coisa, no mínimo detalhe. Aquilo que a gente não consegue ver, ele vê. E talvez uma situação que ele não goste, ele já começa a chorar. E muitas vezes nós não sabemos nem o porquê. É por isso que eu estou gravando esse vídeo, porque eu sei que assim como eu, existem muitas mães que neste momento não sabem o que fazer, não sabem o que o seu filho tem, não sabem como agir. Então eu aprendo cada dia, cada segundo com a minha filha. Ela que está me ensinando eu conviver com esse mundo tão desconhecido que é o mundo do autismo. É um mundo que ainda é mais avançado do que o meu, mas eu não compreendo. O meu é desconhecido para ela, como o dela é desconhecido para mim. Então eu tento entrar no mundo dela, eu tento entender da melhor maneira possível. E como faço isso? É com amor, é com muito amor. Muitas vezes, porque a criança autista, ele não pode ver, ele conhece as pessoas pelo olhar. Ele não pode ver o seu olhar de bravo, de nervoso ou de triste. Muitas vezes, claro, que como não é nada fácil lidar com a situação assim, é muitas noites acordado, é muitos dias que você não consegue, né, entender. E é claro que diante de situações você fica triste, mas você tem que fazer tudo para não transmitir essa tristeza para o teu filho através do teu olhar, porque você é o espelho dele, é através de você que ele vai sentir confiança, é através de você que ele vai conhecer o mundo, e esta responsabilidade é sua. Responsabilidade de fazer ele enxergar as coisas, de fazer ele aprender as coisas. Como qualquer criança, você tem que ensinar ele a andar, tem que ensinar ele a falar, tem que ensinar tudo. E o autismo é a mesma coisa, só que com um pouco mais de paciência, com um pouco mais de tolerância, porque eles não compreendem. Não vale a pena a pessoa falar, brigar, pôr de castigo, porque ele não entende por esse lado. Ele só entende com o amor, tudo com o amor. Olhando nele, falando firme com ele, porque só assim ele vai ter confiança. E a confiança é tudo, porque são pessoas inteligentes, são pessoas capazes de criar o que nós não somos.
Só basta a gente prestar atenção na habilidade deles, de cada um deles. Cada um tem uma habilidade para uma coisa. E é isso que eu quero passar para você. Um pouquinho dessa história, um pouquinho da minha vida com o autismo, um pouquinho da minha ignorância, que eu não sei, não é? Não sei lidar direito. Hoje a minha filha tem 11 anos e eu posso dizer que ainda estou aprendendo. Há dias que penso que já aprendi, de repente volta tudo novamente. E eu tenho que começar a lidar com novas situações, com novas mudanças, com tudo. Então, eu gostaria que esse vídeo fosse para todas as mães, mas especialmente para mães que têm filhos na mesma situação que eu. Para as mães prestar bem atenção no seu filho, para que as mães não ouvem ninguém, para que as mães não escutam o que os outros falam mal do teu filho, não importa para você, não deixa cair em depressão, não deixa isso te causar tristeza, te causar dor, não deixa que isso estrague a sua vida. Porque um filho é abençoado, um filho é sagrado. Então só você sabe o que o seu filho precisa. E o seu filho precisa de você. Gente, eu vou terminar esse vídeo. Se vocês gostarem, se vocês gostou do meu assunto, que esse assunto é um assunto muito polêmico e no mesmo tempo desconhecido. Assim, eu quero que vocês deixem os seus comentários, dá as suas opiniões, inscreva no meu canal, aperta o sininho, coloca gosto. E eu aqui amanhã estarei com mais um pouquinho da minha história, contando mais um pouquinho, nem da minha história, contando mais um pouquinho da minha experiência, contando mais um pouquinho, porque gosto de conversar e eu gosto de falar com as pessoas e dividir com outras pessoas o que eu sinto, o que eu acho, a minha opinião. Não quero dizer que está certa, mas pronto, esta é minha maneira de ver e minha maneira de pensar. E amanhã volto aqui com vocês com mais um vídeo, com mais um pouquinho da minha história com esse mundo, né? Com esse mundo do autismo, com esse mundo tão especial, que esse mundo é especial. Então deixa aí muitos likes, muito gosto, se inscreva no meu canal, tá bem? Que é pra gente poder se ajuntar, né? Para nós podermos obter mais conhecimento sobre esse assunto, para a gente poder aprender. É isso que eu tenho que dizer a vocês. Olha, muito obrigada, tá? E aqui fica um grande abraço, viu? E deixa aí muitos likes, tá bem? Tá? Boa tarde.